Olá, meu nome é Marina Sena, eu sou organizadora do livro O Vampiro e tradutora dos textos em inglês. Eu também sou doutora e mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ e pesquisadora de literatura gótica, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Vila Diodati e John Polidori. Vou começar contando uma história que começa em abril de 1816, quando o Lord Byron, o maior poeta inglês de seu tempo, contrata o John William Polidori para cuidar exclusivamente da sua saúde e para acompanhá-lo na sua partida definitiva da Inglaterra. O Polidori tinha acabado de se graduar como médico, ele tinha apenas 19 anos e aceita o convite do Byron, uma coisa que havia sido muito desaconselhada pelo pai dele. E o Polidori, além de se dedicar à medicina, ele também queria muito ser escritor, então ele via nesse trabalho que ele ia fazer para o Byron como médico uma grande oportunidade para se desenvolver como literato. E é nesse contexto que o Polidori chega à Vila Diodati, em Genebra. E foi no verão chuvoso de 1816, né, como já é conhecida a história, que o jovem conhece Percy Shelley, Mary Godwin, que vai vir a ser Mary Shelley, e a meia-irmã de Mary, Claire Clairmont. O Percy havia abandonado sua antiga esposa, tinha 2 anos. Ele ainda não era casado com Mary e Claire estava grávida de Byron. Meses depois, a Claire dá à luz a uma menina chamada Allegra. E esse grupo polêmico incluía o filho pequeno de Mary, Percy, William. Eles se hospedaram na Maison Chapuis, que era uma residência próxima de Diodati. E eu me refiro a Percy, Mary e a irmã, porque Lord Byron e Polidori ficaram em Vila Diodati. E eles três iam à Vila Diodati, né? E aí formavam um grupo maior. E os vizinhos gostavam de comentar que eles organizavam orgias, quando, na verdade, de acordo com os biógrafos dos autores, eles conversavam e divertiam-se, conversando sobre literatura, filosofia. E, à época, o Byron estava escrevendo o terceiro canto de Childe Harold. E, como muitos sabem, né, porque Mary Shelley contou em seu prefácio de 1831 a Frankenstein, numa noite de tempestade, né, nessa estadia em Vila Diodati, o grupo lia narrativas de uma tradução francesa de Fantasmagoriana, de 1812, um livro já publicado pela editora Clepsydra. E a partir dessa leitura, o Byron teria sugerido uma competição na qual cada um deles teria que escrever uma história de fantasmas. Ele também propôs que ele, Byron e Mary publicassem suas histórias juntas. Mary Shelley, que ainda era Godwin, escreveu Frankenstein. Percy escreveu Fragment of a Ghost Story, que está aqui nesse livro. Byron contribuiu apenas com seu A Fragment, que também está no Vampiro, na edição da Clepsydra. E Polidori não escreveu o Vampiro como muitos pensam. Polidori escreveu Ernestus Berthold, que é um romance que ele vai publicar em 1819. A narrativa da Mary Shelley é aquela que a gente pode melhor rastrear as influências. No primeiro prefácio, ela comenta a conversa que Percy e Byron tiveram sobre o princípio da vida, que ela ouviu essa conversa, né, que eles falam sobre os experimentos do Darwin, sobre a possibilidade de um cadáver ser reanimado, sobre galvanismo,
sobre a possibilidade de uma criatura sobre as partes de uma criatura serem manufaturadas, ajuntadas e dotadas de ardor vital. Essa parte foi citada por mim. E após essa conversa, ela teria tido um pesadelo que inspirou Frankenstein. E, à primeira vista, apenas Percy e Byron tomaram parte nessa conversa. E o Thomas More, que é o biógrafo do Byron, vai pelo mesmo caminho. E ele diz assim, que o Byron e o Percy tinham tópicos elevados de conversação, porque eles eram intelectuais, é claro, e que esses assuntos não incluíam o Polidori, né? E é sempre bom lembrar que o Polidori, ele não era um aristocrata. Ele tinha uma família com certa condição, mas assim, não era uma família rica, como a família do Byron. Entendem? Mas, em 15 de junho de 1816, o Polidori, só para completar, e por isso, por ele ser médico, por ele não ser um aristocrata, o Byron tratava o Polidori muito diferente do que ele tratava o Percy. E o Polidori percebia isso. E, continuando. E em 15 de junho de 1816, o Polidori vai registrar no seu diário que Shelley e eu tivemos uma conversa sobre princípios, se o homem seria meramente um instrumento. E essa passagem parece muito se referir à mesma conversa mencionada por Mary Shelley. Com a diferença de que o interlocutor do Percy não seria o Polidori, e sim o Byron. Teria uma mudança aí de interlocutor. E o David MacDonald, que é o biógrafo do Polidori, chama atenção para o fato de que tanto Mary Shelley como Thomas More, biógrafo do Byron, eles tentam diminuir a importância de Polidori no círculo de Diodati, e isso pode ter levado a muitos relatos errôneos sobre a participação desse escritor nas conversas do grupo. E fica muito difícil para nós sabermos qual foi realmente a participação do Polidori nesse grupo de Diodati. Assim, a Mary Shelley pode ter minimizado realmente a contribuição do Polidori, conscientemente ou não. E o Moore pode ter escrito só o que ela relatou a ele. Porque não tinha nenhum motivo para ele não participar dessas conversas, porque ele era médico. E ele discutia medicina e política com outras pessoas da sociedade genebrina, ainda que o tratamento fosse diferente por ele ser um empregado do Byron. O MacDonald vai dizer que o Polidori tinha sim algo a dizer sobre o princípio da vida por conta da sua profissão, né? Ele tinha se graduado na University of Edinburgh, onde era comum a profanação de sepulturas para que houvesse material para as aulas de anatomia. E nesse sentido, o Polidori também podia acrescentar alguma coisa sobre a reanimação dos mortos. E ele era especialista em sonambulismo. O Polidori tem uma tese sobre sonambulismo, que é uma forma de automatismo. E a criatura de Frankenstein é, em princípio, um autômato. Então ele tinha muito a acrescentar nessas conversas de Diodati. E seja como for, né, com a participação ou não de Polidori, a Mary Shelley comenta que essa conversa aconteceu depois da concordância de todos em relação à competição. E, segundo ela mesma, ela teria começado por último. Que os homens questionavam se ela já tinha começado a história. E
ela falava que não, que não, que não, até o dia que ela tem um pesadelo e começa a escrever o romance. Parece, gente, só fazendo um adendo, que a Claire realmente não participou com história nenhuma, tá? O Byron inicia seu fragmento e o último a começar foi o John. Ele fala, né, no dia 17 de junho. A Mary começa 16, dia 17. E dia 17 ele registra. Todos começaram suas histórias, exceto eu. E aí o Nick Groom vai trazer uma informação muito nova pra gente, de que o Polidori teria começado 3 histórias em Diodati. E isso, assim, é importantíssimo. A primeira é sobre a mulher que tinha a cabeça de caveira, que a Mary Shelley odeia essa história. Essa história é conhecida. Ela escreve no prefácio. E que ela olha pela fechadura. Essa história, ela não sobrevive aos dias de hoje. Eu não encontrei essa história e eu não tenho conhecimento de alguém que tenha encontrado. E nesse mesmo dia, o Polidori registra, nesse mesmo dia que ele começa essa história, à meia-noite começamos realmente a falar de coisas fantasmagóricas. Ele conta que o Lord Byron recitou alguns versos de Christabel e o Shelley, horrorizado com a imagem da bruxa presente no poema, deixa a sala aos gritos com as mãos na cabeça, imaginando ver uma mulher com olhos no lugar de mamilos. Essa imagem é maravilhosa. É maravilhosa. Fico imaginando aquele lugar à luz de velas, Lord Byron recitando Christabel e Shelley correndo. Dia 19, Polidori registra. Comecei minha história de fantasma. Essa segunda história, iniciada em Vila Diodati, é Ernest's Berthold. E essa é a narrativa que Polidori escreve para a competição. O Lord Byron inicia um conto, mas logo em seguida abandona. É o fragmento. O Polidori relata a narrativa de Byron à Condessa de Bruce, que é uma amiga dele. E ele fala assim... aí ela fala assim, escreve a sua própria versão. E o resultado foi o vampiro. O vampiro, gente, não foi escrita para a competição da história de fantasmas. E é a terceira narrativa começada em Diodati. Já o Percy Shelley, tudo indica que ele começa fragmento de uma história de fantasmas. E isso a gente infere pelo ano que foi escrito, pelo título do poema, mas não há uma evidência externa, um registro em diário ou em carta de que seja de fato escrito para essa competição. E tem um outro acontecimento ocorrido em Diodati que é muito interessante, que é a visita do Matthew Lewis em agosto de 1816, né? O Lewis, vocês devem conhecer, é um escritor gótico, o autor de O Monge. E o Percy Shelley eram super fanboys. E o Lord Byron eram super fanboys deles. E assim, não precisa assim, muito longe, né, pra imaginar que Polidori e Mary também gostassem muito dele, né, porque é um autor gótico. E eles liam, era um tipo de literatura que eles liam. O Shelley, no seu diário, relata as 4 histórias de horror contadas pelo Lewis a ele e a Byron. Também estão na edição do Vampiro, dentro do diário do Percy Shelley. Tem um texto do diário do Percy Shelley. E também, de acordo com o MacDonald, que é o biógrafo do Polidori, o Lewis também traduz em Vila Diodati trechos de Fausto para o Byron.
E isso teria inspirado o Byron a escrever Manfredo. E também Percy Byron e Lewis também tiveram discussões filosóficas sobre fantasmas. E assim, para além das questões literárias, é notável o fato de como Polidori não conseguiu se encaixar no círculo de Diodati. E ele nunca teve uma relação pacífica com o Byron. Ele teve pequenas discussões com Shelley e com Byron durante a sua estadia em Genebra. O MacDonald conta que em uma dessas discussões o Polidori desafiou Shelley, o Percy, para um duelo, e o Percy riu do desafio. O Byron, que está observando tudo, dá um recado. E agora eu cito, tá? E assim, essa fala do Byron é registrada pelo Thomas More. Ele diz: lembre-se de que, ainda que Shelley tenha escrúpulos para duelar, eu não tenho nenhum. Estarei sempre pronto para assumir o lugar dele. O Polidori fica bem ressentido com esse comentário. Ele tinha muitos ciúmes dessa proximidade do Byron com o Percy. E dia 20 de setembro ele deixa o Byron, ele se demite, ele vai embora, tá? De Diodati. Ele escreve pro pai falando que os temperamentos deles não combinam. E ele fala que a culpa foi dele porque ele não tá acostumado a ter um mestre e que ele acaba sendo uma pessoa difícil de lidar. E o Byron também escreve a irmã falando sobre essa demissão do Polidori, falando: ele não tinha utilidade para mim, seus temperamentos e hábitos não eram bons. Então, assim, não foi uma parceria que deu certo. E realmente o Barão, nessa época, já estava melhorando de saúde e não tinha muita coisa para o Polidori fazer. E assim, além dessa relação tempestuosa com o Byron, o Polidori era uma fonte de zoação para o Byron e os seus amigos. O Sir Hophouse nunca gostou do Polidori. E a pessoa mais próxima do Polidori em Diodati era a Mary, né? Apesar de provavelmente ele tomar parte de muitas conversas, né? Como eu falei, ele era tratado diferente pelos homens. Mas parece que com o decorrer dos anos, de acordo com o biógrafo do Polidori, ela também acabou por se afastar dele. Em Diodati, o Polidori tenta suicídio, mas ele é refreado pelo Byron. Ele vai tentar se envenenar. E realmente ele acaba, depois disso ele acaba indo embora de Diodati. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o conto. E não se sabe exatamente como chegou à Inglaterra, mais especificamente até Henry Colburn, um editor famoso da época. Se acredita que ele tenha sido enviado por Madame Gatelier, uma amiga próxima da Condessa de Bruce. O MacDonald, o biógrafo do Polidori, supõe que o conto tenha sido conseguido por John Mitford. De qualquer forma, o conto é publicado sem consentimento do Polidori. Em 1º de abril de 1819, o dia da mentira, a New Monthly Magazine publica The Vampire, A Tale by Lord Byron. Logo em seguida, surge uma edição em livro impressa por Sherwood e Lee Jones, com a autoria ainda atribuída a Lord Byron. E o lançamento é um sucesso de vendas. O conto, no século XIX, tornou-se incrivelmente popular. Teve 7 publicações só em 1819. Além disso, a narrativa em inglês foi publicada em Paris, traduzida para o francês e para o italiano. Em 1820, surgiram peças inspiradas no vampiro, peças que foram exibidas em Londres, em Paris. Entre elas estava O Vampiro de Nodier, que se destaca por ser a peça melodramática mais conhecida e inspirada na narrativa inglesa. A ópera alemã, me perdoem a pronúncia, The Vampire, de Martner, que também foi inspirada no conto de Polidori. E o conto de Polidori teve uma influência tão profunda que estamos fazendo uma segunda edição. Temos a narrativa da Isidore, temos o Vampiro Pirata, o Vampiro Negro, temos narrativas em diversas línguas, narrativas em prosa,
Blue Books, peças. Então ele foi bastante influente. Voltando à publicação. Só acrescentando que o Goethe declarou à época que o Vampiro era uma obra-prima de Lord Byron. E apesar desse sucesso todo, o Polidori não recebeu praticamente nenhum crédito por esse conto. E um dos fatos mais notáveis na publicação da New Monthly é que o Alaric Watts, o subeditor da revista, escreve uma nota na qual ele não garante como certa a autoria do Byron e sugere saber alguma coisa sobre a participação do Polidori. Cito: "Nós também apresentamos aos nossos leitores o conto que acompanha a carta, sem nos comprometermos completamente com sua autenticidade, de forma a realmente ser uma produção de Lord Byron." Então, será que é mesmo? Fica aí a questão. Depois ele continua. Apesar das imprecisões ocasionais, provavelmente resultantes da pressa, que surgem ao decorrer do todo, devemos supor que foram realizadas no papel por conta do recital de uma terceira pessoa, e não sob a direção imediata de seu nobre autor. Bom, se inclui uma terceira pessoa, não foi escrito pelo Byron, não é mesmo? Porém, eles estavam divulgando como se fosse. Mas, após a impressão de 700 cópias, o Colburn, que era superior ao Watts, interrompeu a impressão, suprimiu esse trecho e substituiu pelo seguinte: "Também temos muito prazer em apresentar aos nossos leitores o conto que acompanha a carta." E Watts ficou tão inconformado com essa mudança que ele pediu demissão. E o Polidori também estava inconformado. O jovem escritor envia 2 cartas nos primeiros dias do mês. Gente, isso tudo que eu tô falando aconteceu em uma semana. É muita coisa para pouco tempo. Uma ao Henry Colburn e outra aos editores do livro, que publicaram em livro. Essas cartas reivindicavam a autoria do vampiro. O Colburn tinha violado os direitos do John e ele também não queria conceder o lucro das vendas. Infelizmente, o Polidori não leva o Colburn à justiça. Como o Colburn estava colaborando muito pouco, o John fala: "Eu vou escrever ao James Perry", que é o editor da Morning Chronicle, um jornal da época. O Perry era uma boa opção porque ele havia publicado vários poemas políticos do Byron e, portanto, ele poderia ser simpático à causa. Mas, em 5 de abril, o Colburn convenceu o Polidori a não enviar a carta ao Perry e disse que publicaria a carta de Polidori na New Monthly Magazine. E também concordou em pagá-lo pela narrativa. E nessa carta pública, o Polidori diz que sim, que a base é do Byron, a base da história do Byron, mas o desenvolvimento é dele. E que ele partiu do material que o Lord Byron pretendia utilizar na formação da sua história de fantasma. Porque o Byron não desenvolve muito essa história. E, na verdade, o Polidori não mentiu. E o Colburn, apesar de ter concordado em publicar a carta do Polidori, ele não cumpre com a promessa de pagamento. Ele paga uma miséria para o Polidori. E ele também exclui aquela nota do Alaric Watts e não assume nenhuma responsabilidade por atribuir autoria ao Byron. E numa aparente tentativa de reparar seu erro, o Colburn convence os editores do livro a retirarem o nome do Lord Byron da folha de rosto, o que torna a edição anônima. Isso não melhora muito o caso. O Polidori compra uma dessas edições e a assina em 8 de abril. Das 7 edições do Vampiro, apenas a segunda menciona o nome de Polidori da seguinte forma: "The Vampire, a tale related by Lord Byron to Dr. Polidori." Em português, O Vampiro, um conto relatado a Dr. Polidori por Lord Byron. Em 24 de setembro, o Polidori escreve a tal carta, ele decidiu, para o James Perry, resumindo o caso. A carta é publicada no dia seguinte, 6 meses depois da publicação do Vampiro, mas parece que ela não foi notada por praticamente ninguém. Só que o Polidori não é o único a ficar
Incomodado, o Lord Byron ficou bastante irritado quando ele viu que o seu nome estava associado a uma narrativa que não era dele. Ele vê essa associação no anúncio de jornal Galliani Messenger, o nome do jornal. Em abril ele escreve, em 24 de abril ele escreve a um amigo, e eu cito. Ele diz: "Dane-se o vampiro, o que sei eu de vampiros? Há de ter sido uma impostura para vender livros. Contradiga isso num parágrafo solene." E 3 dias depois, ele escreve para o próprio editor do jornal e diz: "Eu tenho, além disso, uma aversão pessoal a vampiros, e a pouca familiarização que eu tenho com eles não me induziria, de forma alguma, a divulgar seus segredos." E ele pede para o próprio editor dele, John Murray, que publique o seu fragmento na Edinburgh Magazine com uma nota explicativa explicando a razão, para demonstrar como as duas histórias, o fragmento e o vampiro, eram diferentes. Mas o Murray não segue as instruções do Byron e publica o fragmento como um apêndice de Mazepa, sem nenhuma nota explicativa e tampouco com a aprovação do Byron. Mas, alguns anos depois, o Byron, numa conversa com um amigo dele, Thomas Medwin, ele reconhece algumas semelhanças entre a narrativa dele e a do Polidori. Ele chama o fragmento de "O Meu Vampiro Real". E ele afirma: "A base da história era minha, mas fui forçado a renegar a publicação para que o mundo não presumisse que eu tinha vaidade suficiente ou que era egoísta o suficiente para escrever daquela maneira ridícula sobre mim mesmo." Então, Byron reconhece que o Lord Ruthven é inspirado nele. E de fato é. Não à toa, o Polidori cria o arquétipo do vampiro byroniano. E 2 textos que acompanham o conto Vampiro, de acordo com o próprio Byron descrevem ele daquela maneira ridícula. O primeiro que está presente no livro é o trecho de uma carta de Genebra, que foi escrito pelo John Mitford. Em relação ao Polidori, ele falece sem que o conto seja publicado com sua autoria atribuída de forma correta. E o vampiro continuou a ser lido na Europa como se pertencesse a Lord Byron. E parece que o conto nunca foi publicado de acordo com os desejos do autor. Há uma cópia de uma quinta impressão de O Vampiro na Harvard College Library, marcada e corrigida por John, que parecia aguardar uma segunda edição da sua narrativa. Como a gente sabe, essa edição modificada nunca foi publicada. Na cópia de Harvard College, o Polidori, entre diversas correções, modifica o nome do vampiro de Lord Ruthven para Lord Strongmore. E apesar de ter muitas grandes inspirações, tanto em relação à sua carreira de médico como em relação à sua carreira de escritor, ele não foi bem sucedido em nenhuma delas duas, e Polidori comete suicídio em agosto de 1821. Bom, gente, é isso. Obrigada por terem assistido esse vídeo e gostaria de convidar a todos para apoiarem essa campanha em catarse.me/Polidori. Tchau, tchau!